Olá, turminha do quarto ano! Nossa aula de hoje será de gramática e é referente ao dia 18 de março. Nosso conteúdo deste dia seria Sinais Gráficos 2 e Ortografia, o uso do C cedilha. Vamos entender a seguir duas definições sobre o uso dos sinais gráficos 2. Uma dessas definições você também poderá ler e entender melhor na página da sua gramática. Essa página é a 83. Nela, significa dizer que, definição 1, sinais gráficos é uma pequena marca ou sinal que se junta a uma letra ou palavra para lhes dar um outro valor, em geral, um outro som. Definição 2. São sinais que se juntam às letras, geralmente para lhes dar um valor fonético especial e permitir, assim, pronunciar corretamente as palavras. Quais são esses sinais gráficos e estudos da nossa aula de hoje? O til, a cedilha, o apóstrofo e o hífen. Veja a definição de cada um desses sinais e onde se emprega cada um deles. O til. Ele é usado sobre as vogais A e O para indicar som nasal. Vejamos, então, alguns exemplos dessas palavras com o uso deste sinal til. Coração, tubarão, rã, irmã, ir. A cedilha. A cedilha é usada na letra C, antes das vogais A com til, O e O com til, e na vogal U, onde, quando pronunciada, dá a entender o uso do som da consoante S. Vejamos, então, alguns exemplos do uso da cedilha nas palavras. Maçã, lição, laço, aço, caçula, criança, açúcar. Opa! Atenção, criança! Não confunda! Jamais usaremos a cedilha quando falamos ou escrevemos palavras com sé ou si. O sinal apóstrofo. Esse sinal é usado para indicar que uma letra foi retirada da palavra, ou seja, esse sinal gráfico tem a função de indicar a supressão do uso de vogal nas palavras. Vamos ver, então, alguns exemplos das palavras. Gota d'água, estrela d'alva, caixa d'água. Agora vamos entender o uso do hífen. Esse sinal gráfico tem algumas definições antes do seu uso. Exemplos. Na definição 1, ele é usado para separar palavras. Vamos ver algumas palavras como exemplo. Cinema, coração, pavão. Definição 2. O hífen é usado em palavras compostas. Neste caso, o hífen é usado para ligar duas palavras. Vejamos alguns exemplos. Beija-flor, guarda-roupa, guarda-chuva. Já na definição 3, o hífen é usado para ligar os pronomes aos verbos. Vejamos então dois exemplos. Precisa-se e vende-se. Para concluir nossa aula, vejamos algumas regras quanto à nossa ortografia no uso do C cedilha. Como já foi explicado anteriormente, a cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra C. Tem o som de SS, ou seja, quando falamos, dá a entender que tem dois S na palavra. Lembrem-se, crianças, nunca podemos iniciar palavras com cedilha e jamais será usado nas vogais E e I, somente nas vogais A, O e U. Agora mostro que você é um aluno bem estudioso e releia novamente os exemplos e as explicações e faça as atividades das páginas 83 a 90 da sua gramática. Boa sorte!